Hitler e seus colaboradores. Por volta de 1933, existiam vários movimentos políticos na Alemanha. Vivia-se num clima de convulsão social, com muitos grupos de ex-soldados da Primeira Guerra Mundial desempregados e sem perspectivas de vida na Alemanha, que sofria da crise econômica que veio depois da derrota da Primeira Guerra Mundial. O Hitler uniu-se a um desses partidos em Munique. Eram menos de 10 membros, mas o Hitler logo se destacou pela sua oratória, pela facilidade de convencimento dos seus ouvintes. Logo quis assumir a presidência do partido, seguindo desde o início as ideias pregadas por certos grupos que queriam um retorno às origens da Alemanha, do pan-germanismo, ideias ocultistas que se misturavam com o antissemitismo, dizendo que os judeus eram uma raça amaldiçoada e que devia ser banida da vida na Alemanha. Essas ideias tinham um passado de várias centenas de anos, quando os povos da Europa perseguiam os judeus. Outro legado desses partidos era o ódio contra os comunistas. Eles saíam às ruas para uma luta corpo a corpo contra os partidários do comunismo alemão. À medida que o partido ganhava adeptos, surgiu a necessidade de ter uma força de proteção. Então, o Hitler escolheu alguns guarda-costas entre os mais cruéis. Um deles foi o Heinrich Himmler, outro seguidor era o Hermann Göring e o Rudolf Hess. O Hitler queria fazer um golpe contra o governo para se apossar do poder, mas ele foi impedido pela polícia e pelo exército. Ficou preso numa prisão em Landensberg, durante a qual recebia visitas de seguidores e simpatizantes. Nela, ele escreveu o Mein Kampf, livro que reunia as ideias do Hitler e seus projetos para quando fosse tomar o poder. Quando saiu da prisão, era mais popular e logo voltou à vida política, reunindo multidões numa cervejaria de Munique. Ali, ele hipnotizava a todos com seus discursos grandiloquentes. Assim, ele inventou o símbolo da cruz suástica, adaptação do simbolismo antigo, e elaborou a bandeira do partido. Mas ele precisava ter o apoio da classe endinheirada para sua campanha política. Então, foi buscar o capital entre os industriários de Berlim. Conseguiu o apoio de alguns e fez amizade com um jornalista de nome Goebbels, que começou a apoiá-lo na mídia. Isso significou um grande progresso, pois a propaganda teve uma importância capital no crescimento do partido. O Himmler formou uma tropa de choque, a SS, incumbida de entrar em combate para atacar os inimigos do partido, especialmente quando eles iam à rua em passeatas. Existia ainda a SA, do Ernst Röhm, mas logo caiu em desgraça devido às lutas internas entre ele e o Himmler. Ele e seus imediatos caíram apunhalados numa noite que ficou conhecida como Noite das Facas Longas. A principal acusação era de serem homossexuais, e de fato eles eram homossexuais. A tropa comandada pelo Röhm foi se juntar à SS. Uma grande fonte de inspiração para Hitler com sua estratégia era o Mussolini, o ditador italiano, que antes dele já tomara o poder na Itália, com seus camisas pardas. O Hitler imitou com seus camisas negras, os SS, e seus métodos brutais de intimidação dos inimigos. O Hitler e seu partido, o nacionalsocialismo, não era majoritário. A maioria dos alemães desconfiava dele, não estava de acordo com sua atitude agressiva contra outros países. O Partido Comunista era muito grande, os nazistas conseguiram chegar ao parlamento, mas tinham que dividir espaço com os outros partidos, coisa que eles odiavam. Sua campanha tinha que ser mais agressiva. O Kaiser, figura decisiva na política, era contrário ao nazismo. Quando ele venceu as próximas eleições e o Kaiser morreu, o Hitler pôde finalmente pôr em prática suas ideias. Mas a ideia de Hitler era ser o único partido da Alemanha. Ele queria ser um ditador e abolir a democracia e o voto popular. Ele teve uma ideia que iria inclinar a opinião popular para seu partido. Ele decidiu fazer o autogolpe, que foi incendiar o Reichstag, o parlamento, e acusar os comunistas de quererem desestabilizar a democracia. O incêndio do Reichstag foi iniciado por um incendiário louco, convencido pelos nazistas a atear fogo ao edifício. O Hitler mandou fechar os partidos, prender seus integrantes e começou a enviar os inimigos ao campo de concentração. No início, ali só tinha inimigos políticos, mas logo foi incentivando o ódio aos judeus. A propaganda do Estado dizia que os judeus eram o inimigo número 1 dos alemães e que os judeus eram um poder internacional que estava por trás das nações, que os judeus tinham ocasionado a derrota na Primeira Guerra Mundial e que eles detinham o capital dos países e mantinham em escravidão seus povos.
Usou uma palavra, o sionismo, que quer dizer um poder judeu que quer dominar o mundo. Na verdade, o sionismo era a invenção de um cidadão russo que inventara essa ideia para promover ataques aos judeus. Mas a mentira ganhou asas e cresceu na Alemanha de Hitler. Qualquer pessoa intelectual que tivesse ideias diferentes era candidato certo para os campos de concentração. Começaram campanhas de queima de livros não alemães, que tivessem ideias diferentes. Ao mesmo tempo, foram promovidas pesquisas que tivessem como objetivo provar as verdades promovidas pelos nazistas. O Hitler faria uma nação voltada para a guerra, com seus cidadãos futuros soldados e as mulheres máquinas de produção de bebês para a Alemanha. Todos os que não tivessem serventia tinham que ser exterminados. Os loucos, os portadores de síndrome de Down, não tinham serventia para o Estado. Então começaram a ser assassinados. Inventaram uma câmara de gás e assim foram fazendo experiências para ver a maneira mais limpa de matar. A vida foi ficando mais difícil para os judeus. Já não podiam fazer nada na Nova Alemanha. Muitos emigraram para outros países, mas os que ficaram sofreram ainda mais, na Noite dos Cristais. Nessa noite, muitos cidadãos alemães das cidades saíram às ruas para atacar as lojas dos judeus, quebrando as vidraças e saqueando tudo. Queimaram sinagogas e, ainda por cima, foram obrigados a pagar o prejuízo. Esse ataque, orquestrado pelo Hitler, o Goebbels e o Göring, foi o passo inicial para o que seria conhecido como Holocausto Judeu. Outra invenção, a Gestapo, polícia secreta, começou sua guerra particular contra o cidadão. Uma prática muito comum foi aquela que foi conhecida como Operação Nacht und Nebel, noite e névoa. Muitos cidadãos desapareciam na noite e na névoa sem deixar rastros. Não apareciam mais para seus parentes, eram assassinados por serem inimigos do Estado. Alguns chefes nazistas usavam essa prática para acabar com seus desafetos, mesmo que não tivesse nada a ver com política. O Estado policial desconfiava de seus cidadãos. O Himmler tinha ideias ocultistas e se lançou na procura do mítico Santo Graal das antigas lendas. Todo tipo de prática ocultista teve seu renascimento nesse período. Organizou-se uma expedição às montanhas do Tibete na procura das origens da raça ariana. Os nazistas acreditavam na existência de uma raça superior, a ariana, e raças inferiores. O mundo seria dominado por essa raça ariana, que iria escravizar todas as outras para seu proveito. Outra ideia dizia que o povo alemão precisava de Lebensraum, espaço vital para crescer e prosperar. Daí que estava justificada a guerra, para ganhar espaço para os alemães. O nascimento do nacionalsocialismo foi muito influenciado pelos movimentos ocultistas que prosperavam na República posterior à Primeira Guerra Mundial. Grupos secretos como a Sociedade do Vril e a Sociedade Thule, dedicadas ao estudo do passado alemão, ao pan-germanismo, aos mitos nórdicos, às lendas dos povos da antiguidade. Havia também o estudo dos livros esotéricos, tais como os tratados da russa Madame Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, que enumerava as raças que a humanidade tivera nas eras passadas. Tais presunções eram supostas visões que a autora tivera e sua clarividência mergulhando muitos milhares de anos no passado. Assim, a mitologia nazista foi se formando, acreditando nessa raça superior, a ariana, provinda das alturas do Himalaia e destinada a prevalecer no mundo. O antissemitismo cresceu como uma forma de catalisar o ódio das massas em uma figura reconhecível, que todos podiam concordar. O ódio aos judeus vinha ocorrendo na Europa havia séculos, e a cidade de Nuremberg, em particular, nos tempos medievais, tinha sido muito clara no seu combate aos judeus. Por esse motivo, Hitler escolheu a cidade de Nuremberg para reunir suas forças e seus espetaculares desfiles e comícios. Ali celebrava-se o aniversário do nascimento do nazismo, e ali também fazia Hitler seus pronunciamentos. Hitler, particularmente, já manifestava seu ódio aos judeus desde cedo, mas isto se deve à sua psicose, que via inimigos em tudo que não lhe fosse familiar. Quando Hitler invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial, se viu de posse de um grande contingente de judeus polacos. Pensaram em deportá-los, mas isso era uma logística muito complicada. Tiveram que construir novos campos de concentração na Polônia, mas a prática de fuzilamento era muito demorada, então tiveram que inventar um método mais rápido, que foi o das câmaras de gás. Não existe um documento assinado pelo Hitler que desse a ordem de acabar com os judeus, mas seus comandados tinham autonomia para essa decisão. Muitas pessoas hoje não acreditam que tenha sido Hitler que mandou matar os judeus, mas essa foi uma consequência natural das ideias pregadas pelo nazismo.
A SS foi elevada à categoria de tropa militar e seus oficiais deviam jurar obediência ao Hitler e seguir a ideologia nazista. Eles se viam como modernos cavaleiros de armadura, descendentes dos cavaleiros templários, saídos de um conto de fadas, embalados pelo som de Wagner, para serem os senhores do mundo. Eram soldados políticos. O povo alemão era levado a acreditar nas mentiras oficiais pela propaganda do Estado, através de seu porta-voz, o Goebbels, falando no rádio e no jornal. Ele levava o povo a fazer cada vez mais sacrifícios. Os judeus começavam a chegar de todos os territórios invadidos pelos nazistas. Muitas vezes eram fuzilados no mesmo lugar onde moravam. Quando invadiram a União Soviética, o ódio de Hitler pelos eslavos, povos da Rússia, também se fez sentir. Ele mandava queimar aldeias e mandava os prisioneiros de guerra russos para um confinamento quase sem alimentos, num tratamento parecido com o dos judeus. Eram enviados para trabalhos forçados. No início, muitos povos dos territórios da Rússia, da URSS, acharam que os nazistas fossem seus salvadores. Eles já vinham sendo subjugados numa vida miserável pela política ditatorial do Stalin. Mas logo viram o engano, seus novos senhores serão bem piores. A ideia do Hitler era escravizar, eliminar os habitantes da terra para apossar-se dos territórios que deviam ser ocupados pelos cidadãos alemães para uso do Estado alemão. O Hitler alimentou o ódio também pelos poloneses. Tudo devia ser tirado deles para ser levado para a Alemanha. Um fato inesperado foi a fuga do Rudolf Hess para a Inglaterra. Ele roubou um caça e foi descer na Inglaterra com o objetivo de negociar a paz. O Hess era um doente mental, alguém que, como Hitler, vivia num mundo próprio, fabricado por ele. O Hitler ficou furioso, desacreditando de imediato seu colaborador. O Hess foi preso e só voltou a aparecer quando do julgamento de Nuremberg, quando foi condenado à prisão perpétua. O Himmler e os outros orquestradores do Holocausto judeu foram os mais encarniçados na consecução dos planos de extermínio. Já no final da guerra, foram dadas ordens para que os corpos fossem enterrados, antes que as forças aliadas chegassem aos campos de concentração. O Hitler cometeu suicídio no seu bunker em Berlim, e o Goebbels também se suicidou, mas antes ordenou que seus filhos fossem envenenados. O Himmler foi capturado, mas suicidou-se com uma cápsula de cianuro, o mesmo acontecendo com Goering já na prisão de Nuremberg.